Olá, bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui no dia 85 de 365 dias que nós vamos estar aqui mergulhando na leitura da Palavra de Deus. Então, pegue a sua Bíblia aí, não fique só assistindo, mas pegue a sua Bíblia para que você possa ler com os seus olhos, fazer as suas anotações aí, deixar Deus falar com você por meio da sua palavra. Se você está vendo essa live gravada no YouTube, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tem outras lives salvas aqui. Diariamente eu vou estar colocando as lives aqui no YouTube. Então você tem a oportunidade de ver na hora que você quiser. Não tem desculpa para não ler a Bíblia, para não compreender. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu começo, paro, mas porque eu não compreendo. Mas agora eu tô aqui pegando na sua mão, indo junto com você, indo devagar, né? Para que todos possam ir acompanhando. Então, não tem como não ler a Bíblia em 2025, não tem desculpa, porque tá aqui tudo lido, explicado diariamente. Amém? Bom dia a todos vocês, preciosas, muito obrigada pelas flores que vocês estão colocando aqui nos comentários. Nós estamos lendo Deuteronômio, coloquei aí, né, já. E hoje a gente vai ler o capítulo 4, certo? Capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4. Deixar fixado aqui. Mas antes disso, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, louvado é o teu nome. Que o Senhor possa ter liberdade nos nossos corações para falar conosco por meio da tua palavra, Senhor, que é sempre viva e é eficaz. Em nome de Jesus eu consagro a ti essa manhã, esse momento de devoção a ti, Senhor. Que os nossos pensamentos sejam elevados a ti, que o nosso coração venha estar aberto para receber da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Ontem a gente leu Deuteronômio, capítulo 3 até o 3, 2 e 3. E hoje a gente vai ler o capítulo 4, que é uma exortação à obediência e à fuga da idolatria, que vai encerrar o primeiro discurso de Moisés, aqui nesse capítulo 4. Lembrando que Deuteronômio é um remember, é uma recapitulação daquilo que o povo viveu no deserto, das leis. É um discurso emocionado de Moisés, falando aqui ao povo que vai entrar na terra prometida, a qual ele não vai entrar por conta de ter pecado. Porque Moisés, ele simboliza a lei, ele trouxe a lei, né? E ele não poderia, então, ter feito o que ele fez, ter desobedecido a Deus, ter ferido a rocha pela segunda vez, e por isso ele não vai entrar na terra prometida. Então é um discurso de despedida. É como um pai e uma mãe que tem um filho que vai ir para uma viagem, que senta os filhos e diz assim, olha aqui, eu vou falar pela última vez para vocês. isso, né? É o que Moisés está fazendo aqui. Então, ouça, sabe, pensando, né, que Moisés está ali, fazendo esse discurso emocionado, relembrando eles e trazendo a memória deles, vocês vão entrar e eu não vou entrar. Isso que dói muito assim, né? Mas é assim mesmo. Então vamos lá, gente. Capítulo 4. A gente ontem encerrou o capítulo 3, ali Moisés dizendo que Deus tinha dito para ele, basta, Moisés, não toque mais nesse assunto. Você não vai entrar na terra prometida, mas eu quero que você chame, encarregue, fortaleça e encoraje Josué, porque ele é que vai entrar na terra prometida com esse povo. E aí, Moisés encoraja Israel a obedecer. Capítulo 4, verso 1. Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhe ensinarei. Cumpram-nos para que vocês vivam
Entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Deixa eu só falar uma coisinha rápida aqui. Lá, quando Jesus veio, Jesus ele faz uma fala assim, né? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Troquem comigo o seu fardo, porque o meu fardo é leve. Sabe por que Jesus fala isso? Porque naquela época, os doutores da lei, os fariseus, aqueles que estudavam toda essa lei de Moisés, além da lei de Moisés, eles criaram tradições judaicas, outras leis orais, que não, além das 613 leis, porque não são só 10 mandamentos, são mais de 600 leis que está aqui, que a gente já leu. Eles ainda criaram mais tradições. E várias vezes Jesus repreende eles pelas tradições deles. Eles colocavam sobre o povo um peso que nem eles mesmos eram capazes de carregar. Então, por isso, e olha só o que está dizendo aqui, ó, no verso 2. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Simplesmente obedeçam. Não precisa colocar mais nada, não tira nada, mas não acrescenta nada. Porque isso seria fardo, isso seria passar por cima da ordenança do Senhor. Verso 3. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente em Baal-Peor. Lembra Baal-Peor, o incidente lá de Balaão? Mas vocês que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos, conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar, para tomar posse dela. Obedeçam-lhe por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Ô filho, por favor, vai ali em cima da mesa e pega para a mãe o marca-texto que tem ali, uma canetinha. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação! Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor nosso Deus? Está próximo de nós sempre que o invocamos. E que... Muito obrigada, meu amor. Eu vou grifar aqui, gente, esse verso 6, que é maravilhoso. Agora terminando aqui voltando ao verso 8. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? Uau! Meu Deus, isso aqui é lindo demais. Nenhum outro povo tinha um Deus tão próximo quanto o povo de Israel. Um Deus que se fazia presente, que fazia milagres de verdade. Não era... coisas passageiras, mas eram milagres efetivos que tocavam as outras pessoas. E um conjunto de leis, de regras, de cuidado, porque era cuidado. Todas essas leis era cuidado, era amor de Deus para com o seu povo. Verso 9. Fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão a seus filhos a também me temer. Ah, meu pai, preciso marcar isso aqui. Temor do Senhor.
Precisamos aprender a temer para poder ensinar. Ninguém ensina aquilo que não vive. Até pode falar, mas não é efetivo. Meu Deus. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem. Quer dizer que não é de uma hora para outra. É enquanto se vive, vai se aprendendo a temer ao Senhor. E ensinarão a seus filhos a também me temer. É um processo, é uma caminhada, é uma vida com o Senhor. Verso 11. Vocês se aproximarão e ficarão ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas, que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o fogo, o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança. Olha só, eles não viram forma. Por quê? Porque Deus não queria que eles fizessem nenhum tipo de ídolo, mas estivessem sempre atentos à sua voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos, gravou-os em tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês os cumprissem na terra que estão prestes a entrar, para tomar posse dela. Uau! Deixa eu grifar aqui, gente, sobre essa parte B do versículo 12. E agora a gente vai para o versículo 15, alerta contra a idolatria. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. De novo ele vai falar sobre isso. Portanto, não se corrompam, fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão, ou de peixe das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor seu Deus os deu a todos os povos da terra. Lembrem-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro, para torná-los seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. Gente, veja só, não é para fazer imagem nem de homem, nem de mulher, nem de animal, porque isso é idolatria. E depois ele diz aqui também, olha só que interessante, no verso 19, e quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, e todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O que é isso aqui? Isso aqui é os signos, gente. Isso aqui é os astros. Sabe? Esse negócio de cartas, de signo, de tarô, de não sei o quê. Gente, quem é cristão não tem signo, não. Quem é cristão não pode ter lá na sua Bíblia, sou não sei o quê, eu sou de Jesus. Eu não sou de Gêmeos, de sei lá o que, de Sagitário, de Aquário, de não sei do que. Não sou, somos de Jesus, somos de Deus. Ele que nos criou e criou todas essas coisas. O Criador é que tem a direção para o que nós precisamos e não as coisas que ele criou. Não a criação, mas o Criador. Como eu ministrei domingo, nós somos a obra mais linda da criação de Deus. Somos eu e você, o ser humano. Quando você olha para a natureza, você contempla, nossa, a criação do Senhor. Mas olhe para você no espelho e veja, meu Deus, eu sou a coisa mais maravilhosa que Deus criou. Você foi criada por Deus, você é a criação de Deus. Mas sabe o que a gente, diferente da natureza, diferentemente da natureza, a gente não é obediente. A natureza, ela é bela, ainda que o homem tenha danificado a natureza, mas ela continua sendo obediente.
ela continua dando fruto e o sol brilhando e tudo acontecendo porque a natureza obedece o seu Criador, diferente do homem, diferente de nós, que não obedecemos. O nosso Criador, que quando estamos em Cristo não é só Criador, mas é Pai também. É Pai, é Senhor, é Salvador. Nós deveríamos ser a criação mais obediente, porque temos acesso, conhecimento à palavra de Deus. Nosso signo é lavado e remido pelo sangue de Jesus. É isso aí, Marcinha. Nosso signo é Jesus. Amém, meu povo? Então vamos lá. Verso 21. E no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o rio Jordão, tadinho de Moisés, gente, para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui, deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Uau! Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra, da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez. E se o buscarem de todo o coração, de toda a alma, o encontrarão. Oh, meu Deus, maravilhoso! Marca aí também. Verso 30. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que lhes diz. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Uau! Verso 31. Aqui Moisés está alertando o povo, ó. Se vocês não obedecer, vocês vão ser dispersos. Lembra, a gente tinha lido aqui ontem também, ontem ou antes de ontem, que Deus falou assim, ó, se eles não fizerem, não destruírem todo aquele povo que eles vão entrar na terra, eu vou fazer com eles o que eu ia fazer com aquele povo. Então, eles não vão obedecer, gente. Eles não vão obedecer, dando spoiler aqui do futuro. E por isso eles vão ser, né, vão se tornar escravos novamente, vão para a Babilônia. Tantas coisas vão acontecer. Ah, meu pai. Mas deixa para lá, vamos seguir aqui. Verso 32. Há somente um Deus. Investiguem toda a história desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora e procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si,
com provas, sinais, maravilhas, guerra, forte mão, braço poderoso e atos temíveis. Uau, olha só quantos feitos do Senhor, quantos. E no entanto, foi isso que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Ele lhe mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Vocês lembram, gente? Eu vou relembrar aqui vocês, eu já falei sobre isso, do porquê que Deus endureceu o coração de Faraó e para Faraó não permitir o povo sair. Porque aquele povo estava 400 anos escravos no Egito, acostumados com outros deuses, acostumados à idolatria, a coisas que Deus não aceitava. E aí Deus precisava fazer com que aquele povo cresce nele, confiasse nele, se apaixonasse por ele. E por isso ele enviou todas aquelas pragas e fez todas aquelas maravilhas para mostrar para o povo que ele era um Deus poderoso. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele, porque os deuses do Egito não eram capazes de fazer todos aqueles sinais, aquelas maravilhas que o Deus verdadeiro fez. Amém? Permitiu que vocês ouvissem sua voz, que vinha do céu para instruí-los, e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes no meio dele. Uau, gente, imagina, né? Hoje a gente ouve a voz de Deus como? Hoje a gente ouve a voz de Deus por meio da palavra, pelo seu Espírito que testifica no nosso coração, através da vida de alguém, de coisas, sim, sinais, tudo fala. Mas o povo, naquela época, eles ouviam audivelmente a voz de Deus, gente. Que sensacional, que tremendo isso, meu Deus. Mas é muito melhor agora, né? Que nós temos Deus habitando dentro de nós. Amém? Verso 37. Porque amou os seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus, na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Uau! Nota aí, marca aí, verso 40. Dá vontade de marcar tudo, né? 41. As cidades de refúgio do lado leste. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do Rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente sem hostilidade anterior poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Essas cidades eram Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben, Ramote em Gileade para a tribo de Gade, Golã em Bazã para a tribo de Manassés. Agora encerrou o primeiro discurso de Moisés, e aí vai ter agora a introdução do segundo discurso dele. Verso 44. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito, enquanto estavam acampados no vale junto a Betel-Peor, do lado leste do Jordão. Em outros tempos, os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito,
Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og, rei de Bazã, os dois reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a região, desde Aroer, na beira do vale de Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão, até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Amém? Glória a Deus! 9:28, deixa eu ver se eu vou ler. Vou ler o capítulo 5, que ele não é tão grande. Vamos para Deuteronômio 5. Vamos lá, gente? Deuteronômio 5. 10 mandamentos para a comunidade da aliança. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: ouçam com atenção, Israel. Ouçam os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. Oh, Jesus! Para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Vocês lembram disso? Que Deus falou que todos poderiam subir, mas o povo teve medo. O povo disse: não, Moisés, não, vai você. Vai você, a gente fica aqui esperando, depois você fala pra gente o que Deus falou. Lá no comecinho de Êxodo tá escrito isso, né? Por isso que a gente canta aquela música: eu vou subir o monte que muitos desistirão. Canta comigo, filho. E vou ficar lá até te encontrar. Amém? Não vou seguir aqui porque a gente tem que ler a Bíblia. E aí Moisés está lembrando o povo aqui, ó, que eles tiveram medo e por isso não subiram. Ele falou comigo e eu lhes transmiti suas palavras. Foi isto que ele disse, verso 6. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Zeloso aqui pode ser traduzido por ciumento também. Deus tem ciúmes de nós. É isso mesmo. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Meu Deus, meu Deus. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia é sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. Verso 16. Honre seu pai e sua mãe,
como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim, você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Primeiro mandamento com promessa, e esse aqui, muitos falham e vivem uma vida desgraçada. O que é uma vida desgraçada? É uma vida sem a graça de Deus sobre a sua vida. Uma vida sem graça, uma vida desgraçada, que não está com a graça de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque desonrou pai e mãe. É forte isso. Verso 17. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra seu próximo, não cobice a mulher de seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz no meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos, e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como nós ouvimos e sobreviver? Aproximem-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Olha só, o que eu havia falado, que estava lá em Êxodo, Moisés está repetindo aqui para eles, ó, que eles ficaram com medo. E eles disseram: vai você, Moisés. Vai você, ouve. Depois nós ouviremos e obedeceremos. Verso 28. O Senhor atendeu ao pedido de vocês, ao pedido que vocês me fizeram e disse: ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Uau! Verso 29, grifa aí, gente. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vai e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer os mandamentos do Senhor seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra, em breve vocês possuirão. Amém! Uau! Que lindo, né, gente? Muito lindo. A palavra de Deus é maravilhosa, eu sou apaixonada. Que vontade de ficar lendo. Não fazer mais nada. Oh, meu Pai. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos instrui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tanto amor pelas nossas vidas. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado pelo privilégio que temos de acessar, de ler, de conhecer a tua palavra, a tua vontade para as nossas vidas. Eu oro para que nós venhamos, durante todo esse dia,
ficar meditando, ruminando em tudo isso que o Senhor falou conosco aqui, o nosso coração. Nos dá, Senhor, esse coração disposto a te obedecer, a cumprir o teu querer. Nos dá um coração como o teu. Nos dá um coração como o teu, ó Mestre. Em nome de Jesus eu oro pela minha vida, pela vida de cada pessoa aqui. Que o Senhor nos abençoe. Que todos tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Essa live vai ficar salva no YouTube. Então, você tem que ir lá se inscrever no meu canal. Se você ouviu ela do meio para o fim, você precisa assistir desde o início. E depois você pode compartilhar com outras pessoas. Se inscreva no canal para ser notificado quando a live for postada. E não perder nenhum dia dessa leitura, dessa meditação maravilhosa na Palavra de Deus. Beijo! Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, se o Senhor permitir.